dar um grito e dizer: é aqui, ó! É aqui, ó! Não é na minha casa, não é no meu dinheiro, não é na minha família, é debaixo do calcanhar! Campanha. E ele caiu no chão. Deus vai derrubar o gigante que tem se levantado contra a tua vida. Domingo às 5h45 da tarde, na Assembleia de Deus no Brás, Avenida Celso Garcia, 560. Direção geral, Bispo Samuel Ferreira. Aliste-se no exército de oração. Venha fazer parte. Seja um soldado de fé. Unidos formaremos uma multidão que ora e moveremos esta nação pelo poder de Deus. De segunda a sexta, às 11 da noite, com o Bispo Samuel Ferreira. Vamos juntos formar um poderoso exército. Exército de oração. Aqui você ouve os maiores sucessos da música gospel. Mensagens da Palavra de Deus, com o Bispo Samuel Ferreira. É hora de oração, com o deputado Oséias de Madureira. Querido Deus e Pai, nós mais uma vez nos dirigimos ao Senhor em palavra de oração, clamando pela vida daqueles que nos ouvem. E eu quero neste momento orar pelos jovens, por aqueles que passam por esta idade tão importante. Senhor, quantas vezes o diabo tem tentado lançar setas, trazer a eles incertezas do futuro, desânimo. Eu quero pedir ao Senhor que possa estar encorajando, incentivando a cada um dos nossos jovens. Senhor, a Tua palavra nos garante que a Tua palavra é com os jovens. Eles são fortes e já venceram o maligno. E é sobre isso que eu oro e ministro a bênção do Senhor sobre eles. Ó Deus, em nome de Jesus, aonde tiver um jovem nos ouvindo agora, que a bênção do Senhor possa alcançá-los e que eles possam viver a alegria do Senhor neste momento tão importante da vida. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e oro em nome de Jesus. Amém. Deputado Oséias de Madureira, um homem de oração. Quer ouvir a sua música preferida? Mande sua mensagem e participe. As mais da mais, as mais pedidas. Aqui, a sua voz é a nossa trilha sonora. Se é sucesso, toca aqui. As mais da mais. A rádio que você ouve, você gosta de mais, você não para de ouvir. Rádio Mais. Debate Mais. O espaço para você refletir, interagir e encontrar respostas em Deus. Os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Assuntos polêmicos da vida cristã, debatidos à luz da palavra de Deus. Debate Mais, com o Bispo Samuel Ferreira. É isso aí, gente. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil. Estamos chegando para mais um debate aqui na Mais FM, na 102.9. Aleluia. Eu, pastor Calixto, vou com você até o meio-dia. Você sabe que esse programa é um programa do nosso querido Bispo Samuel Ferreira, tanto a apresentação quanto a direção total desse programa. Mas eu esses dias estou aqui, né? Vou tocando com você até que o nosso bispo possa estar de volta devido às suas muitas obrigações. Mas olha, gente, hoje o debate hoje promete. Eu quero que hoje Deus te dê um dia maravilhoso, cheio da sua graça. E para começar bem, vai lá no YouTube, vai lá no Instagram, clica lá, dá um like pra nós. É um jeito da gente conseguir levar essa rádio até mais longe, tá bom? Ou alcançar outras pessoas além de você. @mais FM 102.9, tanto no Instagram quanto no YouTube. É importante que você se inscreva, dá um likezinho lá, Deus vai te abençoar demais, beleza? Também dizendo a você que hoje, aleluia, a enquete já ficou pronta. Vamos à enquete de hoje, que eu quero ver como é que a coisa vai sair hoje aqui. Ai.
Quando morremos, a nossa alma dorme. Ai, ai, ai. Você perde a consciência. Não há consciência após a morte. Simplesmente depois da ressurreição do último dia, o homem volta à consciência. Ou nós teremos consciência durante esse período. Vamos ver como é que nós nos saímos hoje. Olha, por enquanto a enquete está dando 33% diz que sim, 67% diz que não. Quando morremos, a nossa alma dorme. Ai, 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 ai. Vamos ver como é que vamos se saindo hoje aqui. Então, ó, de novo, repetir para você, 11 9 50 50 50 90 é o WhatsApp daqui da rádio, da Mais FM, onde você vai entrar em contato com a gente, mandar a sua pergunta, mandar também a sua pergunta, pode ser por áudio, não é? Você pode mandar uma mensagem de texto, anota aí, 11 9 50 50 50 90. Sua participação é importante demais. Hoje, mandar um abraço a todo o povo nosso que está lá na Paraíba, o querido pastor Marcos, meu grande amigo, companheiro fiel, que tem me ajudado demais lá na Paraíba. A todos os irmãos que estão lá trabalhando na nossa sede na Paraíba, um grande abraço a todos vocês. Logo, logo estou chegando por aí. Vamos embora. Hoje estamos recebendo aqui esses queridos servos de Deus. Estamos recebendo aqui o querido, já conhecido dessa casa demais, muito amado, o querido Bispo Wildo, né? O querido Bispo Wildo, que é membro da Igreja Metodista Livre, é pastor. Na verdade, o Bispo Wildo, ele é responsável, não é? Ele é o bispo responsável tanto pela igreja no Brasil como na Angola, é bacharel em teologia pela Faculdade Metodista Livre, também é doutor em ministério pela Faculdade de Teologia Sul-Americana e também é líder da Conexão Wesleyana. Aleluia, Bispo Wilde, que bom te estar aqui de novo, rapaz. Bom pra mim. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Eu espero poder contribuir. Você sempre contribui, né, Bispo? O senhor é bênção de Deus. Prazer, Bispo, enorme te ter aqui, viu? Vamos também à apresentação aqui do querido pastor Patrick Siqueira. Aleluia, é mestre em teologia, foi pastor da Igreja Adventista. Foi pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia por 15 anos e agora é pastor de um ministério independente, querido pastor Patrick Siqueira. Paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Calixto. É uma alegria muito grande estar a primeira vez com os queridos aqui da Rádio Mais. Espero poder compartilhar a palavra de Deus com vocês, com nossos queridos ouvintes e estar aqui aprender um pouco com esses colegas aqui que já são tão especiais e sábios, né? São experientes no negócio. Bem-vindo, querido. Deus te abençoe. Recebendo aqui também o pastor Paulo Sérgio Batista, é pastor da Igreja Batista Bíblica Betel em Guarulhos, é bacharel em teologia pelo Seminário Batista Esperança e também é graduado em História pela Unisantana e mestre em História e Ciências pela PUC de São Paulo. Querido pastor Paulo Sérgio, a paz do Senhor. Graça e paz, é um prazerzão estar aqui com vocês, numa mesa tão seleta para discutir um assunto tão importante. Que Deus nos abençoe. Vai ser bom demais. Professor Gabriel Cruz. Gabriel Cruz tem licenciatura em História pela Unicid, Cruzeiro do Sul, é bacharel em Teologia pela Anhanguera e atualmente está cursando pedagogia pela Unicid. Rapaz, esses cabras não cansam de fazer faculdade, não é? Meu Deus do céu! E também, aleluia, é pastor da Assembleia de Deus, querido, bem-vindo, Deus te abençoe. Olá, meus irmãos, bom dia, paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma honra estar aqui com os irmãos, conhecê-los, que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar e que tenhamos um bom debate nessa manhã. Beleza, você já sabe como é que caminha o debate na Mais FM 102.9. Nós vamos dar 2 minutos para as considerações iniciais a cada um dos debatentes. Depois nós vamos controlando o tempo aqui, não há um tempo determinado, mas a gente vai controlando mais ou menos aqui, para que cada um tenha a sua fala. Na segunda etapa, eles vão poder interpelar entre si mesmos, tá certo?
E vamos que vamos, querido Bispo Hildo. E aí, Bispo, como é que é esse negócio do sono da alma? Eu durmo, só acordo depois de muito tempo. Como é que é? Tenho ciência, tenho consciência? Então, da minha perspectiva, né, teológica, o que é que eu consigo enxergar na Bíblia, é como diz o apóstolo Paulo, partir é estar com Cristo, algo incomparavelmente melhor. Eu vejo por aí que a consciência, e vejo que uma consciência deleitosa, né, prazerosa, como o Estevão, que ali na hora da morte ele contemplava o Senhor e no momento de despedida ele diz: recebe o meu espírito, né? Então Jesus disse para o ladrão na cruz ali que se converteu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Rapaz, esse texto aí dá pano pra manga, né? Eu sei que eles às vezes faz uma colocam uma vírgula aí, para dificultar a coisa. E tem também aquela visão dos mártires do Apocalipse, né? Tanto no Apocalipse capítulo 6 como no capítulo 7, eles estão cantando, louvando a Deus. Eles estão, inclusive, clamando por justiça e enquanto a vida se desenrola aqui na terra. Até quando não julgas e nem vingas o nosso sangue daqueles que habitam sobre a terra. Portanto, eles estão nesse estado intermediário entre a morte e a ressurreição, o dia do juízo final. Eles estão conscientes, eles estão sendo consolados. Então, já há todo um contato de adoração. Eles estão diante do altar de Deus. Então, eu interpreto desta maneira. A gente poderia até falar, porque eu sei que não tem mais tempo, mas Moisés e Elias aparecem, né? Eu sei que há controvérsias a respeito, trata-se de uma visão ou não, mas eu vejo com muita seriedade essa aparição de Moisés e Elias naquele momento. Eles conversavam, né? Conversavam e era tão concreto, pelo menos para quem estava vendo. Pedro via isso com tanta realismo que ele propôs... Quis até fazer cabana, né? Fazer uma cabana, fazer uma tenda. E aí, bispo, é uma coisa séria. Querido pastor Paulo, e aí, pastor Paulo, dormimos, acordamos, ficamos inerte? Esse assunto é um assunto importante e interessantíssimo, porque fez parte, né? Eu concordo com o bispo Hildo sobre essas observações que ele colocou aqui, porque temos, na história do cristianismo, de forma muito curiosa, nós não conhecemos primeiro século, segundo século, vamos deixar o primeiro século de lado, porque é o do período apostólico, mas segundo século, terceiro século, quarto século e em diante, nós não encontramos nenhuma igreja, nenhuma tradição do Oriente ou do Ocidente, não é, que acredite que entre a morte e a ressurreição não haja que a alma não permaneça, que não haja uma percepção, uma consciência, uma percepção de uma realidade que é uma super-realidade, né? Então, eu acho isso muito interessante. Esse texto que o bispo citou de Filipenses 1, 23, 24, quando Paulo diz: desejo partir e estar com Cristo, né? Que é incomparavelmente melhor, sempre aparece no Novo Testamento nesse aspecto de uma coisa superior, um posicionamento melhor, né? Quando Paulo vai falar de questões, olha, é melhor você permanecer assim do que você permanecer em tal estado. Parece que para ser melhor a pessoa tem que viver isso, né? Tem que ter uma vivência. Exato, ou seja, parece que sempre a Bíblia menciona isso, principalmente no Novo Testamento, mas estamos falando do Novo Testamento, período da igreja, essa ideia sempre parece ser uma ideia de um estado superior, um estado melhor, pelo menos do que encontramos aqui, nesse período transitório, porque eu ainda não acredito que nesse período das almas embaixo do altar de Deus já estejam em glorificação, até porque entre um período e outro tem a ressurreição, né? Que aí parece que o homem só é completo, a restauração, a cereja do bolo é a ressurreição. Meu Deus do céu, vamos lá, pastor Patrick, e aí, Patrick? Dormimos, não dormimos, temos consciência, não temos, rapaz? Esse assunto ele dá pano pra manga, né? Estamos aí há mais de 2000 anos no cristianismo debatendo esse assunto incansavelmente, né? E eu tenho uma perspectiva holística do ser humano, né? Eu compartilho da ideia que tem bases no Antigo Testamento, que diz que o ser humano ele é indivisível, corpo, alma, espírito, ele só existe
quando essas, assim por dizer, entidades, elas estão juntas. Então, por ocasião da morte, quando supostamente uma separação da alma, a alma não consegue sobreviver fora do corpo. Então, assim, textos como Eclesiastes 9:5, que dizem porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Então, assim, há diversos textos como esse, não só Eclesiastes, há em Salmos. E eu sei que as pessoas que têm a perspectiva imortalista, que acreditam que a alma é imortal, elas dizem que esse texto ele se trata apenas da perspectiva terrestre. Que, no caso, Salomão estaria falando aqui apenas da separação do corpo. Sim, como se fosse uma vista fenomenológica. A pessoa que está vivendo aqui na Terra, né? Ela vê no âmbito que ela acabou tudo. Ele não tem uma perspectiva do celestial. Mas eu não compartilho dessa compreensão, né? Quando você pega, por exemplo, Paulo, no Novo Testamento, ele tem a mesma mentalidade hebraica, a mesma mentalidade holística, né? No famoso capítulo da ressurreição, que é 1 Coríntios 15, verso 32, ele diz assim: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Então, para Paulo, não existe um estado de consciência de vida após a morte. Você pode analisar todo esse capítulo e você vai perceber que só existe sentido depois da ressurreição. Depois da ressurreição. Para Paulo, a pessoa, ela morreu, acabou. Não existe atividade, consciência. E aí a gente, com o tempo, depois vai debatendo aí os versos e tudo. Muito obrigado, querido professor Gabriel. E aí, Gabriel, como é que fica essa questão? Eu vou me unir aqui ao time do pastor Paulo, do bispo. Eu acredito que a consciência após a morte, acredito no estado intermediário, primeiro numa perspectiva veterotestamentária, no que nós nos referimos ao Antigo Testamento de uma forma implícita, mas nós temos ali a consciência pós-morte elencada de uma forma ou outra nos textos veterotestamentários. Agora, em questões neotestamentárias, no Novo Testamento, nós vemos isso presente no pensamento de Paulo, na teologia paulina, no pensamento lucano, na teologia joanina e também no pensamento pedrino. Nós vemos o apóstolo Pedro falando em uma de suas epístolas e principalmente nas palavras do próprio Senhor Jesus, quando ele diz que Deus não é Deus dos mortos, né? Que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, pois para ele vivem todos. A palavra vivem ali está no presente e atual momento que Jesus está falando. Portanto, Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Rapaz, olha, eu vou ter que dar mais tempo também ao pastor Patrick, para que ele possa discorrer, porque parece que a coisa aqui vai ficar meio apertada hoje, hein? Pastor Patrick, e aí, como é que fica? Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos? Como é que o senhor consegue explicar para a gente essa questão? Olha, assim, a imortalidade, ela é uma característica, ela é um aspecto somente divino. Se você for em 1 Timóteo 6, verso 16, diz que Deus é o único imortal. Essa palavra, a palavra imortal, que é uma palavra atasia no grego, ela só aparece 3 vezes no texto bíblico. Ela aparece ali no 1 Timóteo 6,16, 1 Timóteo 1,17 e aparece também aqui nesse capítulo que fala da imortalidade, que fala que aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Então, assim, Deus é um Deus de vivos, claro, Ele mesmo, Ele é a vida. E, assim, a morte é o último inimigo a ser derrotado. Então, o salário do pecado é a morte, é a não vida, é a não existência. Por isso que nós, que temos a visão holística, nós somos contra a ideia de que exista uma entidade na pessoa chamada alma que ela sobrevive à morte. Porque, nesse caso, a pessoa seria imortal. Ela sobreviveria fora do corpo, ela de alguma maneira conseguiria passar pela morte e de alguma forma a nossa visão é que é como se fosse um proto-espiritismo, como se a pessoa ela fosse um semideus, entende? Um pequeno deus, porque ela tem vida em si mesmo, sendo que o nosso querido colega pastor com o nome de anjo, né, Gabriel, disse que a vida, Deus é um Deus de vivos e a vida é um dom de Deus. Então, assim, nós entendemos
exatamente que para ter vida você precisa recebê-la de Deus. E se você olhar todo o Novo Testamento, a esperança escatológica ela é futura, ela é para a ressurreição, e nós não conseguimos ver na Bíblia assim essa doutrina da imortalidade da alma. Na verdade, tem alguns textos ali, mas você pega uma parábola, você pega um texto de Apocalipse, que é um texto assim, escatológico, é um texto, né, de um livro altamente figurado, que é de difícil interpretação hermenêutica. Então, nós vemos essa doutrina como ela não tem base hermenêutica, ela não tem base bíblica. Porque você pegar, o ser humano, ele é um todo, a visão holística é só no Antigo Testamento. Não é só no Antigo Testamento. Você pegar e fazer um sermão expositivo desse capítulo aqui, você vai ver que não faz sentido algum na mentalidade de Paulo imaginar que uma pessoa, ela está consciente, ela está viva, em alguma espécie de como é que é intermediário, como que é a expressão? Um estado intermediário, assim, no pensamento paulino, pelo menos à luz do capítulo 15, nós não conseguimos enxergar isso. Querido bispo, e aí, bispo? Como é que fica, rapaz? Eu concordo em parte com o Patrick, acho que é por isso que eu tô do lado dele. Rapaz. Eu discordo quando ele defende o sono da alma, e já deixei isso bem claro na minha primeira fala. Aliás, eu poderia acrescentar aqui que, como diz o autor de Hebreus, estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas. E Deus é Deus de vivos, realmente, não de mortos. E esses mártires, essas almas, as almas estão clamando, as almas estão cantando. Então, elas ainda têm uma vida, ainda que precária. E aí eu concordo com você. Também concordo que a alma humana, ela não é imortal. Eu acho que a Bíblia deixa isso muito claro. Eu acho que isso... O senhor acredita na mortalidade da alma? Número de textos que fala que há muito. Aliás, um texto claro que você citou já, né? Paulo falando a Timóteo, só Deus é imortal. Só Ele possui imortalidade. E a imortalidade é um dom divino. Conceder esta vida eterna. A vida eterna é um dom para quem não tem a eternidade como uma essência básica e natural. Então eu acredito na mortalidade da alma, mas não acredito no sono da alma. Não acredito no sono. Eu acredito que a alma não existe. Fora do corpo. Então, por isso que eu acredito. Lembra do Estevão? Ele chega lá e diz assim: recebe meu espírito. Então, o espírito, ele parece ser uma entidade que ainda teria alguma existência fora do corpo. Por isso que eu entendo assim, mas no mais eu vou estar com você. Mas porque eu realmente entendo, como Jesus falou, né, que a gente tem que temer não aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Mas devemos temer aquele que pode fazer perecer, matar, destruir, né? A alma. Com isso eu faço uma pergunta a vocês: o que é que vai sofrer então no inferno, ou o que é que vai se alegrar no céu? Por isso, na minha perspectiva teológica, o inferno, ele tem o seu prazo de duração. O senhor é aniquilista, o senhor acredita que o inferno é Então o senhor segue a linha de John Stott? John Stott, sim, C.S. Lewis, mais ou menos C.S. Lewis. Ou seja, o sofrimento, cada um vai ser julgado e vai sofrer de acordo com aquilo que praticou. Portanto, o inferno nunca pode ser uma punição igualitária para todo mundo, o mesmo lago de fogo queimando eternamente. Assim. Aí eu sou obrigado a concordar com o senhor, que há níveis de sofrimento. Há níveis de sofrimento. Mas o senhor não acredita que esses níveis de sofrimento, mesmo sendo maior ou menor, durará para sempre? Não acredito que vai durar para sempre, porque a morte e o inferno serão jogados no lago de fogo, que é a segunda morte. Vai haver um momento de extinção, porque haverá novos céus. Olha, bispo, esse é um próximo debate que eu vou fazer questão de trazer pra rádio, porque parece que Jesus disse que o bicho não morre e o fogo não se apaga. Deixa eu... Pastor Paulo, vamos voltar pro nosso tema. E aí, Pastor Paulo, essa questão da alma, como é que fica? A alma morre, a alma não morre? A alma, ela é finita, ela tem... Rapaz, agora sei...
Deram norte na cabeça. Vamos lá, vamos tentar jogar água em cima desse nó e apertar mais, né? Vamos lá. Eu concordo que, principalmente no Antigo Testamento, né, nós temos uma visão mais holística do homem. Eu concordo com isso. Mas, sem dúvida nenhuma, quando nós vamos olhar o judaísmo, o pensamento judaico do Novo Testamento, nós não temos uma transposição do pensamento do Antigo para o Novo. Até porque no Antigo Testamento não existe teologia. Teologia é uma palavra grega de pensamento helenista, pensamento grego, o helenismo vai espalhar essa ideia. Professor, o senhor me permite, parece que ela foi montada essa ideia até do seio de Abraão ali ali naqueles 400 anos ali, no intestamentário ali, não é? Ou seja, as fontes que moldam o pensamento do Novo Testamento não é do Antigo Testamento in natura. É do tempo interbíblico ali. É desse período intertestamentário, onde se vai desenvolver muitas dessas questões. Até, pessoal, imagina, né? Tem um texto, uma linguagem tão concreta quanto é o hebraico, e depois um salto dessa linguagem para um mundo tão abstrato que é o grego, o mundo helênico, né? Então, lá por volta lá da metade do terceiro século antes de Cristo, a Septuaginta, ela vai ser traduzida, e incrivelmente 85,2% dos textos mencionados no Novo Testamento que vem do Antigo são usos da Septuaginta. Então, se usa mais de 85% dos textos ali, então é óbvio que esse uso demonstra que eles estão bebendo de uma fonte de um texto cheio de pensamento grego. Você imagina traduzir Sheol para Hades. É complicado. Não é? A maioria das pessoas olham, não, mas o Hades não parece ter toda essa complexidade que o Sheol tinha dentro do pensamento greco-romano. Ou seja, nós temos que entender primeiro que esse salto existe, que o livro de Eclesiastes, quando fala muito, 29 vezes aparece a expressão debaixo do sol no livro de Eclesiastes. Sim. Ou seja, isso é uma ênfase, né? Do mundo aqui. O livro de Eclesiastes não é um mundo que está tratando do pós-vida, mas da realidade humana, não é? E 29 vezes aparece essa expressão. Agora, eu creio que é muito difícil, a partir dessa perspectiva do período intertestamentário, fundar esses pensamentos judaicos que depois vão construir a teologia cristã. A partir dessa árvore genealógica, digamos assim, eu acho muito difícil nós não mantermos a ideia de que algo consciente viva. E às vezes fica até difícil a gente separar o que é espírito da alma. Parece que algumas vezes elas se fundem, não é? Entende? Então parece que ainda sobra. Eu acho completamente impossível separar a alma do espírito. Aliás... Então, se o senhor diz pra mim que não separa a alma do espírito, o espírito morre? Não. É por isso que eu tô te falando. Na Bíblia, quando você... É que nem Maria louvando a Deus. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Eles são sinônimos da maior parte das vezes. Da maior parte das vezes são sinônimos um do outro. Por isso que nós vamos ver, recebe o meu espírito. Se nós fôssemos pensar no espírito somente com a força vital... Não faria sentido. Não faz sentido. Pastor Patrick, eu queria até ver com o senhor, para que o senhor pudesse aí trabalhar junto com o professor Paulo falou, do seguinte: parece que essa doutrina, a base teológica foi ali na parte intertestamentária, se pegou o que se pensava do antigo e se construiu uma teologia fundada, ou seja, influenciada pelo helenismo. Ninguém pode negar isso, né? Porque alguém já disse uma certa vez que os romanos dominaram o corpo dos homens, mas os gregos a mente dos homens, né? Então não tem. Só que aí eu vou deixar uma batata quente pro senhor. Inclusive essa ideia do seio de Abraão foi construída nesse período, né? E Cristo parece que ratifica isso.
Ele usa essa ideia ratificando isso. Quando Cristo ratifica, ela não deixa de ser uma cultura helênica, ou seja, pagã, para se tornar uma doutrina cristã. E aí, pastor? Depende, né? Por exemplo, vou pegar como exemplo uma outra parábola. Vou pegar o exemplo da parábola do rico e do Lázaro. Ok. Que também está totalmente dentro do assunto. Eu tenho um livro lá em casa de um teólogo. O livro está em alemão, então eu não leio. Mas é um teólogo alemão. O livro tem 1000 páginas. Ele cita lá centenas de alusões à mesma história, à mesma parábola, o mesmo conto, o mesmo mito em diversas culturas, em diversos povos. Então, assim, Jesus ele era um mestre contador de histórias, entre outras coisas. E Jesus, ele usava histórias que as pessoas conheciam para ensinar lições espirituais. Você vê, Jesus fazia isso, a Bíblia fazia isso, por exemplo, a Bíblia cita, se pegar Salmo 18, ali é citado um poema secular. Então, assim, a Bíblia faz uso de fontes, Jesus também fez uso. Ele pegava uma história aqui, uma coisa que era comum, que era da cultura. Mas por princípio hermenêutico, você não pode pegar todos os elementos de uma parábola e tomar como verdade. Porque a parábola, ela tem única e exclusivamente a função de ensinar uma lição moral. Então, você não pode pegar a parábola do rico e do Lázaro. Existe comunicação entre o suposto céu e inferno, porque eles conversam um entre o outro. Uma alma, ela tem elementos físicos, porque a pessoa que está sofrendo ali no fogo, ela pede para molhar. Ela está com sede, porque o fogo está quente, ela pede para molhar, ela tem dedos, ela tem tato. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado em construir doutrina em cima de parábola, porque a parábola tem exatamente essa função, ensinar uma lição espiritual importante. E foi isso que Jesus estava tentando. Existia, no caso da parábola do rico e do Lázaro, os judeus tinham a mentalidade totalmente errada, que a pessoa pobre era amaldiçoada por Deus, a pessoa rica era abençoada por Deus. E Cristo queria quebrar esse paradigma totalmente errado, totalmente alterado. Então, ele contou essa história para ensinar que aquela pessoa, ela não era amaldiçoada por Deus. Vou dar 30 segundos para o senhor definir, que aí eu volto com o professor Gabriel. Ali, então, o senhor acredita que Jesus tem o senhor não aceita que ali tem vários ensinamentos. O senhor acredita que na parábola do rico, Jesus está fixando em um certo ponto. Ele pegou uma história muito boa, uma história muito conhecida e difundida na cultura da época, uma história muito forte, para tentar quebrar essa ideia que era incrustada na mente do judeu, de que a pessoa, por ser pobre, não necessariamente ela é amaldiçoada, mas você não pode pegar todos os elementos da parábola e tomar como uma verdade absoluta. Era uma história comum, e Jesus se utilizou dessa história. Pastor, professor Gabriel, como é que o senhor vê isso? Ao meu ver, inclusive já até debati sobre esse tema, a questão da parábola em si, ela traz verdades espirituais. Independente se nós interpretarmos Lucas 16 como uma parábola ou como uma história real, ela traz elementos reais e ensinamentos reais. Ou seja, Jesus Cristo está ensinando, por mais que ele está dando uma lição aos ricos, aos homens gananciosos, e quebrando um pensamento dentro de uma classe judaica, até mesmo puxando aqui a fala do pastor Paulo, nós não temos um judaísmo monolítico no Novo Testamento, você tem uma pluralidade de judaísmos, uma diversidade de judaísmos. Jesus está ensinando justamente uma classe, e nessa classe a qual Jesus Cristo ensina, ele tem um objetivo, ele traz outras verdades espirituais, verdades como vida após a morte, verdades como consciência após a morte, verdades de uma recompensa imediata após a morte, e inclusive onde que nós vemos figuras as quais existiram. Jesus cita personagens existentes. Abraão, Jesus vai falar de Moisés, a lei, os profetas. Então nós vemos na fala de Jesus elementos ali aparecendo. Outra questão que nós podemos perceber é, se nós analisarmos a forma com que essa história inicia, se difere totalmente de quando Jesus iniciava uma parábola. Então há uma escassez de elementos parabólicos aqui também em Lucas até de 16. Citar nomes próprios e Exato, exatamente. Inclusive é a mesma forma com que se inicia o livro de Jó. E aí nós deveríamos entender, o livro de Jó também se trata de uma parábola. Não é porque o livro de Jó ele está num estilo poético ou sapiencial que ele não é real. Que ele não é real.
E outra questão de esses elementos, ou essa história, ou semelhantes estarem presentes em outra cultura, não significa que Jesus Cristo se utiliza daquilo apenas para ensinar uma verdade espiritual. O dilúvio também é presente em tantas outras culturas. E nós entendemos o dilúvio como algo literal. Tem um conto diluviano entre os egípcios, entre os gregos, na epopeia de Gilgamesh, e o dilúvio também é literal para nós. Então nós vemos aí em Lucas 16, por mais que o foco não é falar sobre algo escatológico, algo do porvir ou algo do pós-morte, mediante o objetivo de Jesus, ele traz essas outras realidades espirituais. Posso fazer só uma réplica rapidinho? Sim. Então, imagina, não existe um texto no Antigo Testamento que apoie a suposta teologia de Lucas 16. Nenhum. No Antigo Testamento não existe consciência após a morte, a alma pode morrer, a alma não sobrevive fora do corpo, assim, o número de textos é enorme. Então imagina assim, aí vem Cristo Jesus, e ele veio para cumprir a lei, ele viveu pela palavra, ele ensinou a palavra. Aí Jesus pega um poema, uma história, um conto secular, ele pega uma história que é difundida em culturas pagãs, para supostamente mudar toda uma teologia, precisaria ter mais fundamento para Cristo Jesus fazer isso, entendeu? Eu não consigo ver toda essa... Olha, a grande pergunta aqui é o seguinte, o professor já vai falar, agora o bispo, a questão é o seguinte, é que parece que o Antigo Testamento não há uma revelação completa de nenhuma doutrina bíblica, né? Porque a revelação, ela é progressiva. O que começa no Antigo, só o Novo consegue dar clareza. Inclusive o escritor aos Hebreus, não sei como é que o senhor pensa, bispo, ele diz que as coisas lá era só sombra daquelas que haveria de vir, bispo, e aí, como é que fica? Eu entendo o seguinte, que as escrituras do Antigo Testamento eram as escrituras dos apóstolos, então a gente não pode desconsiderar. Não há desconsideração, mas há uma revelação progressiva, certamente senão não precisava do novo, se o velho... Posso só jogar veneno, é fogo. Vamos jogar gasolina nesse negócio. Vamos jogar. Que texto do Antigo Testamento nós temos para construir a teologia da igreja? Nenhum. Tem. Qual? A trindade é implícita. Eu digo igreja. Como é que nós poderíamos, qual texto do Antigo Testamento nós poderíamos ler, olhar e dizer assim, isso é a igreja. Isso aqui ele está mencionando a igreja. Ou seja, eu tenho um curso de teologia da aliança. Não. E quando Moisés aí você vai ter que fazer esse desenvolvimento gradativo. Eu tô falando assim, qual texto? Eu tô falando de elemento hermenêutico no texto. Quando Abraão ele junta todo o povo ali no deserto, ele usa a mesma palavra da Septuaginta para a igreja. Então, assim, toda a doutrina... Não, mas aí é interpretação. Não diz. Quem traduz isso é depois. A Septuaginta vem depois. O estudo hermenêutico deixa muito claro, é um ajuntamento, tem todos os elementos. Primeiro, agora sim, tudo bem. A palavra eclésia, nós temos, por exemplo, ela não é usada exclusivamente para a igreja no Novo Testamento. A reunião do pessoal lá em Atos 19... Também é eclésia. Lá a discussão lá da Diana dos Efésios, ali aquele ajuntamento é chamado de eclésia. Ou seja, é um termo, é isso que eu estou falando. Eu não tenho dúvida que toda doutrina... que a gente pega e prova a igreja. Sim, concordo. Eu não tenho dúvida que todas as doutrinas, que a revelação ela é progressiva, não tenho dúvida. Agora o problema é que uma suposta teologia do Novo Testamento se contradizer com a teologia do Antigo. Esse é o problema. Então, eu vejo que ela é progressiva. Vamos lá, desculpe, bispo. Tem atrapalhado o irmão. Não atrapalhou em nada, não. Estamos aí para trocar ideia. Embora seja progressiva a revelação, ela não é contraditória. Nem pode. E nem pode. Eu vejo assim, por exemplo, quando Deus chamou Abraão, esse já era o propósito original de Deus, que em Abraão fossem abençoadas todas as famílias da terra. Ele não escolheu Abraão em detrimento das demais famílias, mas em favor das demais famílias. Abraão, e isso você vai encontrar ao longo das páginas do Antigo Testamento, a missão de ser bênção, né, de ser luz para todo mundo. Ou seja, então esses elementos que a igreja, que o Cristo, que é o Messias, né, ele é o Messias, ele vem cumprir aquele propósito original que o povo de Israel acabou negligenciando. Ele não foi fiel à sua missão de ser bênção para todas as famílias da terra. Então há uma continuidade no sentido de que o Cristo vem, o Messias vem,
E esse Messias vem cumprir aquilo que era um propósito já sempre eterno de Deus, de ter uma única família de todos os povos, tribos, línguas e nações. Se você vê no capítulo 11 de Gênesis, houve aquela maldição sobre as nações, ou seja, parece que aquela maldição das línguas traz muito mais separação, divisão do que... E a gente depois tem uma genealogia aparecendo ali para pintar o tal de Abraão naquele cenário. Então, Deus de Babel, daquela confusão toda, ele escolhe um. E esse um é aquele elemento da graça de Deus para benefício de todas as nações. Portanto, então, é possível enxergar a igreja dessa perspectiva, de como o povo de Deus, como esse projeto sempre original de Deus. Bispo, vou perguntar para o senhor, aquele texto de Colossenses, então, quando Paulo diz de um mistério que estava oculto dos séculos, das gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Que mistério é esse, então? A parede de separação entre judeus e gentios foi derrubada na cruz de Cristo, e de ambos os povos ele fez um. O mistério é que porque há quem diz que esse mistério é a igreja. Claro que é a igreja. Então, mas a igreja... se é um mistério que estava oculto, sim, então parece que quem no antigo não tinha total compreensão e nem podia ter do que seria a igreja. Principalmente porque os judeus ficaram muito ensimesmados, ficaram muito exclusivistas, entendendo que o benefício se dava por ser descendente sanguíneo, herdeiro desse sentido, e Deus vai mostrar que os verdadeiros... E agora você já encontra Raabe, você já encontra Ruth, você já encontra aqueles personagens. Deixa eu que não tentar eram trazer pro centro do debate de novo. Aí foi só para mostrar que há uma construção de uma revelação progressiva, né? Não dá para se basear todo no Antigo Testamento sem que haja um novo. Parece que ele é meio incompleto. Porque é isso que o escritor aos Hebreus diz. Se o velho fosse completo, não precisava de um novo. Então esse novo, ele completa o antigo. Até porque aqui ninguém pode negar. As escrituras que os apóstolos tinham era o Antigo Testamento. Segundo Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada. Qual a escritura que existia quando Paulo escreveu? Só o Antigo Testamento. Querido professor Gabriel, já eu volto a palavra com o pastor Paulo. Nós vemos que realmente não há uma contradição entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo aponta para o Novo torna-se um cumprimento do Antigo. Porém, algumas doutrinas, elas são apresentadas de uma forma mais clara à luz da revelação neotestamentária. O pastor aqui falou das questões relacionadas à eclesiologia, a doutrina da igreja. A doutrina da Trindade é implícita. Ela existe no Antigo Testamento, mas ela é implícita nas páginas veterotestamentárias. Nós vemos o anjo do Senhor se manifestando, segunda pessoa, o Espírito do Senhor, e nós vemos Jeová. Então nós vemos as três pessoas, mas o conceito de Trindade que nós temos elencado após os concílios que nós temos ao decorrer da história da igreja, depois de 220, a formulação feita por Tertuliano. Exato. Não tem no Antigo Testamento de uma forma explícita. É doutrina tão difícil que só foi elaborada, na verdade, da forma que a gente conhece hoje, 200 anos depois. Semelhantemente também é o que nós temos a respeito do sono da alma. Os textos apresentados, inclusive citados pelo senhor no início, como Eclesiastes, foi dito aqui que ele trata de uma perspectiva fenomenológica. Das 29 vezes, Salomão, ele fala nessa ideia da perspectiva de quem está vivo. E outra, nós devemos entender que os textos veterotestamentários, nem todos eles têm um propósito escatológico ou para revelar o que acontece após a morte. Inclusive, o Novo Testamento nos traz uma revelação interessante acerca do que acontece com aqueles que morreram. Se permite, quero fazer a leitura desse texto, e já passo a palavra aí para os companheiros. Esse texto se encontra em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 22, após citar os mártires, as testemunhas a qual estamos arrodeados, diz assim: mas chegastes ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. Ele diz que já há uma igreja dos primogênitos, esses já estão inscritos nos céus, e o texto diz assim: e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O escritor aos Hebreus, falando da antiga aliança, diz que esses estão escritos nos céus e os espíritos deles já estão aperfeiçoados. Então percebe que o escritor do Novo Testamento ali, o escritor aos Hebreus, que para nós é anônimo, alguns dizem ser Paulo, essa não é a discussão, mas ele conclui que os mortos do Antigo Testamento já são chamados de igreja e já estão reunidos com o Senhor.
Ai, meu Deus do céu. Querido pastor Patrick, e aí depois eu volto com o pastor Paulo. Eu vou aproveitar então para estabelecer as bases neotestamentárias da visão holística. Então, por exemplo, se a gente pega aqui 1 Coríntios 15, aí Paulo está desenvolvendo. Havia uma heresia ali em Corinto, e alguns dos irmãos começaram a negar a ressurreição. Aí Paulo vem e fala assim, olha, vocês lembram quando eu estive com vocês, eu ensinei o evangelho de Cristo, etc. Aí ele chega e fala, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação. E ele pega no verso 18 e diz, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Ué, por quê? Eles não estão no estado intermediário? Eles não estão na presença de Cristo? A alma não é imortal? Não existe uma espécie de existência ou vida no céu? Por que pereceram? Então, na mente dele, e aqui ó, o argumento fica muito mais forte quando você pega assim, se como um homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita disso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morremos. Ele chega a dizer assim, ó, se não existe ressurreição para resolver o problema da morte, que é o último inimigo a ser derrotado, então vamos viver a vida hedonista. Vamos pecar à vontade, liberou geral. Querido pastor Paulo, essa expressão dorme no Senhor. Esse é o mais forte argumento. Dorme, morre... Porque parece que Jesus usou isso como sinônimo de uma da outra. Até no caso de Talita, quando Jesus chega lá, disse, a menina dorme. Outros dizem, não, ela está morta. Mas depois o próprio Lucas explica. Jesus usou o termo dorme, mas ela estava morta. Ele diz, e ela estava morta. E agora, professor Paulo, porque a grande confusão é se nós dormimos ou se nós temos consciência. E aí eu tenho um ouvinte perguntando, e aí, pastor, eu vou dormir ou vou continuar acordado? Só para simplificar a palavra, querido pastor Paulo. Eu creio que a ideia de dormir, não é, que está no Novo Testamento, ela é uma metáfora para algo que é assim, mais uma vez, fenomenológico, né? Qualquer um que fui a um velório domingo, né? E você olha... A primeira ideia é que a pessoa está dormindo, né? Sono, né? Apesar da palidez, né? Da vitalidade toda, você olha, não parece um ser humano mais, com essa vitalidade que a gente tem, né? Mas você olha e diz, é um sono, essa metáfora do sono, né? A metáfora do sono, essa ideia de que, olha, tá dormindo, tá ali e tal. E o próprio fato de usar a expressão dormir, para essa pessoa que morre, né, está dormindo, nós sabemos que de fato o corpo não está dormindo, não é um sono real. Mas, então, nós poderíamos entender isso como uma metáfora. Temos que entender uma questão interessante, só antes de tocar nessa questão que o pastor Patrick mencionou, a questão do Antigo Testamento, né? Quando se fala assim, não, mas o Novo Testamento, se tiver imortalidade da alma, nós estaríamos, então, mencionando algo totalmente novo que iria contrário. Não, se nós olharmos a ideia que vocês e nós aqui acreditamos que a minha ideia de progressão e revelação, ela é um pouco diferente com algumas questões. Eu não entendo o Antigo Testamento só como um corrimão para o Novo. Tá. Não, esse texto, quando foi escrito por um povo, quando o profeta escreveu isso, porque isso aqui só tinha um sentido lá na frente. Eu não acredito que um livro, Moisés escreve o Pentateuco todo, eu não acredito que o Pentateuco só fez sentido agora, não. Entende? 1500 anos depois, Deus teria dado uma obra inútil na sua totalidade, não compreendida na sua totalidade, e agora só o povo, a igreja, a partir daí que vai ter a chave para abrir isso. Então, agora eu entendo o seguinte, do mesmo jeito que nós não temos uma teologia eclesiológica no Antigo, e nós temos essa revelação de Deus, da igreja, da união de povos e tudo isso no Novo, por que não nós não podemos ter uma progressão no Novo acerca da natureza humana? Por que isso seria estranho, não é? Essa progressão, visto que
nós temos e acreditamos como cristãos na progressão de muitas doutrinas, de muitos ensinos. Por que a antropologia tem que ser estática? Esse é um ponto. Então, Coríntios 15, nós temos que ver que o ponto alto da discussão de Coríntios não é sobre imortalidade da alma. Aquelas pessoas estão em Corinto, é uma cidade, uma igreja que tem esse elemento judaico e esse elemento greco-romano muito forte. O problema deles não é alma, o problema deles é a doutrina da ressurreição. Por quê? Porque já desde a época lá, os saduceus já não acreditava, né? E essa cultura greco-romana, ela é interessante por quê? Porque eles acreditam numa vida cíclica. A alma é cíclica. Para quem acredita em reencarnação, pessoal, não precisa de ressurreição. E o conflito de Paulo aqui, refutando essa turma, é exatamente para mostrar a questão de que existe, sim, ressurreição. Aqui, ao meu ver, o ponto central do capítulo 15 não é uma defesa de imortalidade da alma, natureza plena do homem, mas se os mortos ressuscitam ou não. Querido bispo, e aí, bispo? Olha, eu queria até fazer uma pergunta pro senhor, o seguinte: e aí, eu vou estar dormindo? Eu vou dormir? Quando eu morrer, levar um travesseirinho pro céu, para fazer igual Jesus quando entrou no barquinho? É lógico que eu tô brincando, gente. Levar um travesseiro lá para dar uma tal, mas como é que o senhor entende essa palavra que muitas vezes é usada no Novo Testamento? Ela é um sinônimo de dormir, é um sinônimo da morte, ou o senhor acredita que há uma separação distinta? Não, morte é morte, dormir é dormir. Jesus usa esse termo até em relação ao Lázaro, né? Ele não está morto, ele dorme. De fato, ele estava morto, mas ele diz ele dorme. No sentido ali, eu vejo de que ele vai ressuscitar. Ou seja, a ideia é de que esse corpo que está dormindo, um dia se levantará. Essa é a ideia. Não está ali legislando, falando sobre o que acontece com o espírito. É o corpo. O corpo que, da nossa perspectiva, está completamente inerte, completamente inconsciente. O corpo ele está morto. Esse corpo está morto. Esse corpo há de ressuscitar. Portanto, é uma linguagem utilizada cheia de esperança. É muito mais para dar esperança. Olha, não fique triste, porque é como um sono. Um dia ressuscitará, um dia se levantará. Então, é mais para esse propósito do que para estar defendendo a tese de que o sono realmente existe, que a alma também está inconsciente. Se o senhor permitir, o senhor está dizendo, então, mais ou menos, que quando Paulo usa a expressão de os que dormem, é muito mais para despertar nos crentes a esperança da ressurreição do que está legitimando o sono da alma. Com certeza, é isso? Porque a gente falou da parábola do rico e do Lázaro. Eu concordo com o Patrick que se esse fosse o único texto da Bíblia a respeito do assunto, a gente não poderia realmente fazer uma doutrina, uma tese em cima disso, porque aí a gente estaria diante de uma parábola. Mas quando a gente tem aqueles textos que eu já citei, o Elias e o Moisés lá no monte, as almas debaixo do trono, consciente, pedindo, como então é que a gente tem bastante informação. Então, o que eu posso dizer a respeito do Antigo Testamento é que a respeito do destino, daqueles que perecem, é sempre perecer, ser morto. Então, não se fala de uma existência de uma alma imortal. Então, como eu defendo que a alma... eu defendo duas coisas aqui distintas, porque às vezes a pessoa faz confusão. O senhor não acredita no sono da alma, mas o senhor não acredita que ela também é eterna. Porque para mim a imortalidade é um dom de Deus. A imortalidade, a vida eterna é um dom de Deus. Só Deus é inerentemente imortal. Então, portanto, mas é aí que a gente tem que fazer a distinção entre o que é vida eterna, porque não quer dizer porque você tem consciência que você tem vida eterna.
A consciência é da separação. Mas a vida eterna é outra coisa. A vida Eu concordo eterna, plenamente. né? A vida eterna é um dom. E a morte eterna e a morte seria a ausência eterna, desse dom. E a morte eterna é um castigo. Meu Deus! Deixa eu voltar aqui na 102.9. Olha, parece que tem um áudio. Deixa eu ver a pergunta do ouvinte. Vamos ouvir. Bom dia a todos da Rádio Mais FM, Graça e Paz, me chamo Wellington Moura. Eu entendo que a expressão dormir, que é usada na Bíblia, é uma figura de linguagem chamada eufemismo, que tem por objetivo suavizar ideias ou expressões desagradáveis. Então, o dormir é uma referência ao corpo, porque quando a pessoa está ali deitada ou morta, a impressão que se tem é que ela está dormindo. Então não é uma referência à alma ou espírito da pessoa, mas uma referência ao corpo. Querido pastor Gabriel, e aí, tá certo esse nosso ouvinte na sua interpelação? Como é que o senhor... Realmente a Bíblia nos apresenta alguns eufemismos. Por exemplo, a Bíblia não fala sobre relação sexual nas palavras que nós conhecemos em nosso contexto. Então ela vai usar o termo coabitou, conhecer. Até mesmo os irmãos podem ver em algumas determinadas Bíblias, quando Saul entra na caverna, diz que ele entrou na caverna para cobrir os pés. Isso é um tipo de eufemismo. O que seria o cobrir os pés? Entende? Então quando ela vai falar acerca da morte, ela usa o termo sono, o termo dormir. E todas as vezes que ela traz essa questão do dormir, sempre relacionado também ao corpo. A ideia de ressurreição sempre ao corpo. Mateus capítulo 27, versículo 52. E os corpos dos santos que dormiam ressuscitaram e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entende? E aí você tem o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, dizendo que o Senhor transformará o nosso corpo abatido em algo glorioso, num corpo glorioso. Todas as vezes em 1 Coríntios capítulo de número 15, que ele vai falar sobre ressurreição, ele cita a questão corpo. Ou seja, a questão da ressurreição, em que corpo eles virão? Ele vai falar de corpos celestiais, de corpos terrenos, corpos materiais. Então sempre, em primeiro momento, a questão do eufemismo, o ouvinte está correto, né? A questão da palavra sono em si é um eufemismo. E a respeito da ressurreição, sempre elencada ao corpo. Pois esse não era o desejo do apóstolo Paulo, quando em Filipenses capítulo 1, versículo 23, inclusive na fala do bispo foi citado esse texto, Paulo tem um desejo, o desejo de partir e estar com Cristo, porque é muito melhor. A ideia do estar e partir é imediato aquilo que ele cita anteriormente. Ou seja, para Paulo, após a morte, ele já estaria com o Senhor. Então, o que o senhor está dizendo mais ou menos que há um paralelo em esse texto de Paulo e aquela do ladrão da cruz, de hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Parece que, até citar aqui, Rodrigo Silva faz uma tradução até no seu doutorado, essa que ele defendeu, ele faz uma tradução diferente. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O hoje para ele é Jesus reafirmando o que disse, né? Não o dia em si, no momento. Vamos ouvir o querido pastor Patrick, 2 minutos, porque aí eu preciso sair para o intervalo, mas tenho 2 minutos, queria ouvir o senhor ainda. Perfeito. Em Lucas 23 ali, os antigos manuscritos bíblicos, eles não eram pontuados. Então, você tem aí o Códice do Vaticano, além de ser tudo em maiúscula, eles juntavam todas as palavras, não pontuavam porque o pergaminho era muito caro, né? Então, o Dr. Rodrigo fez um estudo e ele conseguiu provar que a fraseologia, tanto bíblica, tanto lucana, tanto do Novo Testamento, tanto da literatura, toda a literatura da época, a fraseologia, a palavra Semeron, ela estava relacionada com o seu antecedente, ou seja, em verdade então, eu te digo porque hoje. parece que sempre que o Rodrigo Silva, ele diz, quando há uma dúvida, você usa o antecedente. Isso. E não e tal, mas parece que os linguísticos e os doutores hoje discordam totalmente disso. Não faz sentido em português eu falar, em verdade eu te digo hoje. Mas Cristo falava muito, em verdade te digo, em verdade te digo. Então, mas não hoje. O tempo presente já parece que foge do contexto. A linguagem falada era o aramaico, nem era o hebraico. Tá. Mas isso é uma espécie de hebraísmo. Você quer falar que uma coisa é muito solene, é muito importante. Você acaba repetindo ela. Eu estou te dizendo hoje, em verdade te digo, em verdade te digo hoje. Estarás comigo no paraíso. Tanto é que a pergunta não foi assim, quando o Senhor virá no seu reino? Entende? O ladrão disse, ô Jesus, lembra de mim quando o Senhor vier no seu reino. E se a gente pegar ali em João, quando aquelas mulheres vão ao túmulo de Jesus, Jesus diz, não me detenhas, não encoste em mim, porque eu ainda não subi
ao Pai. Como que Jesus estaria no paraíso na sexta-feira, sendo que no domingo, quando ele ressuscitou, ele falou que ele não tinha ido ao Pai ainda. Já eu volto pros debatedores responder. Tá bom. Agora deixa eu voltar que o meu tempo, querido, eu volto com o senhor rapidinho. Eu preciso, foi, você fala bem, rapaz, e fala tão bem que a gente nem vê o tempo passar. Olha só, na 102.9 o debate tá pegando fogo, nas redes sociais tá muito boa a audiência. Eu volto já, é 2 minutinhos, eu vou pro intervalo, é pai e bola, já. Pastor Paulo já tá aqui puxando a barba querendo falar. E eu tô aqui pra aliviar, eu tô falando pra ele, olha o óleo que desce sobre a barba e desce sobre a barba do pastor Paulo. Deus abençoe, é rapidinho, não sai daí. Obrigado. Daqui a pouco tem mais debate. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/maisfm 102.9. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mais FM, mais de Deus na sua vida. Neste domingo tem campanha na Assembleia de Deus no Brás. Campanha. E ele caiu no chão. Eu tô aqui pra te dizer o seguinte: qualquer lugar que ele esteja que não for debaixo daqui, é porque ele tá querendo. Mas Deus está mandando você hoje levantar, dar um grito e dizer: é aqui, ó! É aqui, ó! Não é na minha casa, não é no meu dinheiro, não é na minha família, é debaixo do calcanhar. Campanha. E ele caiu no chão. Deus vai derrubar o gigante que tem se levantado contra a tua vida. Domingo às 5h45 da tarde, na Assembleia de Deus no Brás, Avenida Celso Garcia, 560. Direção geral, Bispo Samuel Ferreira. Os maiores cantores e os maiores pregadores, todos declarando: eu faço parte da Mais FM. Que felicidade! São Paulo agora tem uma FM demais. Eu sou Matos Nascimento e eu estou junto com essa rádio. 102.9, a FM de São Paulo. Aqui só toca sucesso. Estamos juntos. Ô Glória, se ligue lá. E agora só falta você. Sintonize e também faça parte dessa família. Mais FM 102,9. A rádio que é demais. Rádio Mais FM. Mais 102,9. Aqui você ouve os maiores sucessos da música gospel. Mensagens da Palavra de Deus, com o Bispo Samuel Ferreira. É hora de oração, com o deputado Oséias de Madureira. Senhor, mais uma vez nós nos dirigimos ao Senhor em palavra de oração, pedindo a bênção do Senhor, em especial sobre a vida dos motoristas. Senhor, eles precisam de um cuidado, eles precisam de uma proteção. E nós pedimos ao Senhor, guarda a vida deles, dê saúde a eles, ó Deus, guarda o emocional, o físico de cada um dos motoristas. Eu oro por motoristas de ônibus, eu oro por motoristas de aplicativo, eu oro, Senhor, por caminhoneiros, por todos aqueles que trabalham na direção de qualquer veículo, que eles sejam guardados pelo Senhor, que os teus anjos possam acampá-los, ó Deus, em redor deles, e eles sejam guardados pelo Senhor, e sobre a vida deles nós declaramos saúde física, emocional, que o Senhor possa cuidá-los de maneira muito especial. É a nossa oração e oramos abençoando eles em o nome de Jesus. Amém. Deputado Oséias de Madureira, um homem de oração. Aliste-se no exército de oração. Venha fazer parte. Seja um soldado de fé. Unidos formaremos uma multidão que ora e moveremos esta nação pelo poder de Deus. De segunda a sexta, às 11 da noite, com o Bispo Samuel Ferreira. Vamos juntos formar um poderoso exército. Exército de oração. Toda sexta, aqui na Mais FM, você recebe dicas de como cuidar do seu dinheiro, soluções práticas para ajudar na sua vida financeira. Toda sexta, 1 da tarde, você ouve Organizando Minha Vida Financeira, aqui na Mais. Vamos celebrar, vamos cantar,
Com a Mais FM, o som que nos faz dançar. Músicas que alegram, mensagens que inspiram. Vamos viver a fé com alegria sem parar. Mais FM, a rádio que nos faz voar. Com palavras de amor e fé, estamos juntos aqui. Vamos celebrar, vamos cantar. A Mais FM é o som que nos faz brilhar. Você conhece o canal da Mais FM no YouTube? Não? Então precisa conhecer o melhor conteúdo que vai acrescentar muito à sua vida espiritual. Acesse youtube.com/maisfm 102.9, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Mais FM, mais de Deus na sua vida. Você sintoniza a Rede Mais FM. Rancharia Presidente Prudente, região ZYE 323, 107,7. Em Frutal para a região de Barretos, ZYN 309, 91,9 FM. São Paulo capital, ZYN 934, 102,9. Para mais de 300 municípios. Você ligado na Rede Mais FM. Mais de Deus na sua vida. Voltamos a apresentar Debate Mais. Gente, estamos de volta no debate. Aqui tá pegando fogo. Olha, não é brincadeira não, viu? A coisa aqui tá aquecida. Você pode mandar a sua pergunta, tanto de texto como de áudio, para 11 9 50 50 50 90. Nós voltamos aqui com o debate. Agora a palavra vai a quem? Ao pastor Paulo. Pastor Paulo, e aí, pastor Paulo? Eu queria que vocês deixassem mais claro pra gente. Eu vou ter consciência, porque alguns defendem que se eu tiver consciência, isso vai me gerar sofrimento. É assim que o senhor acredita? Como é que o senhor vê essa questão? Lá em Apocalipse, capítulo 6, Apocalipse 6, versos 9 a 10, nós temos um texto bem curioso aqui. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, justo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco tempo até que se completassem o número dos seus conservos e irmãos que iam ser mortos, como também eles igualmente o foram. O que nós temos que entender assim, né? Deus, a revelação que nós temos de Deus, ela é uma revelação a partir daquilo que nós podemos descrever sobre Ele. Isso aqui é uma questão óbvia, né? Por quê? Porque se você vai se comunicar com alguém, se alguém chega aqui falando mandarim e você não entende o que ele fala, não tem comunicação. Então Deus, ele vai usar uma língua, ele vai falar com a pessoa nessa língua e vai revelar a partir dos elementos culturais que ele possui, porque senão não existe entendimento, pessoal. Não tem nada que a gente aprenda se não tiver um ponto de contato na nossa cultura. Você não vai entender o pensamento do outro. Então Deus, ele faz exatamente isso. Nós temos, seria assim, algo muito estranho dizer que não existe algo nesse, e aí eu não estou falando aqui, porque se essa pessoa morre e ela já está na plenitude do que ela tem que estar, então não faz sentido ressurreição nem nada mais. Mas o texto bíblico dá ideia, vários textos no Novo Testamento, né? Que essa alma, as almas, ele diz, as almas debaixo do altar, vindicando justiça. Ou seja, durante um tempo você ao partir daqui,
parece muito aquelas doutrinas espíritas, né? Da alma reivindicando coisas, se manifestando, falando sobre coisas terrenas. Esse desligamento, ele não é um aperfeiçoamento pleno, mas uma progressão. Então eu entendo dessa forma. E aí também tem são vários, eu acho difícil, pessoal, nós imaginarmos que textos tão fortes como esse porque assim, se ele está trabalhando só simbolismo, por que não usaria simbolismos que não fossem, digamos assim, deturpadores dessa antropologia que nós estamos supondo aqui, que de repente não existe alma, não existe nada, quando o homem morre ele descansa, essa metáfora do som depois ele acordaria, depois ele surgiria de novo. É o lance da parábola de Lucas 16, 19 a 31, que alguns, eu até me equivoquei, eu dizer parábola, eu não gosto de chamar de parábola. Na verdade não é, né? Não gosto de chamá-lo de parábola, não tem elemento de parábola ali. E outra coisa, e se a gente disser assim, não, isso aqui é uma parábola para tentar, de repente dizer assim, ó, isso aqui é uma parábola, então, e eu concordo com o pastor Patrick quando ele diz, ó, nem todos os elementos de uma parábola devem ser levados a sério. Jesus, quando fala da dracma perdida, a mulher pega lá a vassoura, vai varrer, empurra os móveis e vai mexer tudo. Quer dizer, cada uma daquelas coisas tem um sentido? É claro que não. É o sentido geral. Agora eu acho... Do perdido que foi achado. Pronto. É esse núcleo central. Agora, o que nós temos nessa história do rico e Lázaro é muito curioso, né? Lázaro, inclusive, é o nome grego do servo, o Eliezer, né? O Eleazar, né? É o nome grego do servo de Abraão, né? Ou seja, isso está vinculado a essa cultura hebraica, essa cultura judaizante, em termos gregos. Agora, nós devemos entender o seguinte: todos os pensamentos de uma parábola não precisam ter um sentido espiritual? Não. Agora, por que Jesus, em todas as outras parábolas, ele usou de fatos possíveis, fatos reais? Então, a ovelha perdida, a dracma perdida, a semente, saiu a semear. Ou seja, por que todas as parábolas de Jesus, esse núcleo, essa ideia central, ele sempre contou histórias possíveis, não é? Que aproximassem as pessoas dessa realidade espiritual que ele quer explicar, e nessa ele destoou completamente, indo para um outro aspecto. Parece que Jesus saiu fora da caixinha, né? Entendeu? E põe fora nisso. E põe fora. E aí, querido... Pastor Calixto, aproveitando que o pastor Paulo citou, o querido bispo Hildo também citou o texto de Apocalipse 6, que é as almas embaixo do altar, deixa eu fazer um comentário bem rapidinho. Olha só, todos os selos, né, são 7 selos, todos os selos ocorrem na terra. Você pega, por exemplo, perdão, o verso 3 diz: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, e saiu outro cavalo, para tirar a paz da terra. E continua, tal. Aí quando você chega no verso 7, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, no finalzinho diz, sobre a quarta parte da terra. Aí você vem no verso 9, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, tal. Continua. Aí no verso 10, depois do quinto selo, diz assim, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. Todos os 7 selos estão acontecendo no planeta Terra. Aí você pega no quinto selo, quando tem uma imagem muito suspeita, muito esquisita, de a pegar todas as almas e colocar debaixo de um altar. Mas você vai tomar isso como literal? Eu não consigo ver. A imagem não é claro, suspeita, assim. Esquisita. Tá no texto. O texto diz que elas estão. Não, eu estou dizendo assim, pense de uma perspectiva geográfica. Certo. Como que as almas dos santos estariam todas reunidas embaixo de um altar. Então, assim, para mim, tem muito mais característica de ser... Quando você pega assim, você pega uma linguagem clara, que para mim, Cristo falou que Lázaro estava dormindo, ele usou uma linguagem fenomenológica, mas para descrever a realidade. Porque
se a alma ela não sobrevive à morte, então depois da morte é como se uma pessoa estivesse dormindo, porque ela não tem consciência. Por isso que eu prefiro viver e estar com Cristo, porque quando a pessoa morre, ela não tem consciência. Mas na ressurreição, ela passa a ter consciência e ela já está com Cristo no momento da ressurreição, entende? Então assim, aí você... Para mim, isso aqui não pode ser tomado literal. Eu acho, assim, você pega um texto que tá bom. Para mim é uma parábola, eu respeito o pastor Paulo, acredito que não é uma parábola, e realmente é. Se você olhar, é diferente. Pode dar. É diferente. Para mim, as duas interpretações, ok, são possíveis. Mas assim, todo texto do Novo Testamento, ele é meio duvidoso. Um texto de hermenêutica, assim, dificílima, falando dos selos, Apocalipse 6, um texto difícil de Jesus falando, para uns é parábola, para outros não tem um texto claro na Bíblia que diz assim, não é isso. Toda a antropologia do Antigo Testamento a gente está mudando e agora não, é assim. Querido Bispo Hildo, e aí, Bispo Hildo, essas almas, elas são figurativas, elas existem? E aí eu queria pedir pro senhor também comentar lá, porque parece que o Moisés, que estava morto, estava conversando com Jesus lá. Mó bate-papo no monte, mano. Sim. Como é que fica essa história lá? O cara trocou uma ideia com Jesus lá no monte, mano. Não, mas peraí. Opa! Não, Moisés não pode ter sido ressuscitado, porque ninguém vai preceder a ninguém. Paulo diz que todos nós seremos ressuscitados no mesmo dia. Eu gostaria de entender essa ideia da ressurreição de Moisés. Eu também, porque então Moisés precede os santos. Cristo é a primícia dos que morreram e dos que ressuscitaram. Então Moisés ressuscitou antes de Cristo. Se nós falarmos que Moisés já ressuscitou, então nós temos que entender quando foi ressuscitado, por quem foi ressuscitado, e aí a doutrina adventista vai encaixar Miguel, ou o Senhor Jesus Miguel, não sou como autor da ressurreição. Não, tudo bem, tranquilo. Não, é porque a doutrina adventista traz essa ideia. Né? E aí tem a questão também do próprio Josué, o próprio Moisés e o próprio Deus dando testemunho da morte de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Né? De uma forma bem porque bem aí se eu acreditar que Moisés está ressuscitado lá, e agora o pau quebrou, porque Jesus não é a primícia dos que... Vamos ouvir o Bispo Hildo e eu volto, senão... Aí eu volto pro pastor Paulo que a barba de Arão tá... Concordo plenamente com o Gabriel. Não dá para justificar a ressurreição de Moisés. Não há nenhum lugar da Bíblia que diga isso. A última coisa que nós sabemos a respeito de Moisés é que ele morreu e agora ele aparece junto com Elias. Claro, representando a lei e os profetas, mas eles estão de fato conversando. Deus é Deus de vivos e não de mortos. É tanto que Pedro tinha tanta ciência, disse que vou fazer 3 cabanas. Vou fazer 3 cabanas. Isso então, que Moisés está vivo. Está vivo? Certamente ele está vivo. Então a alma está viva. As almas estão vivas. Se ele não ressuscitou... Exatamente, o espírito de Estevão... O espírito de Estevão volta para Deus, né? Quando a gente morre, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. De alguma maneira, o espírito continua existindo ou subsistindo mesmo após a morte da alma. E você falava sobre os juízos de Deus, os selos e os juízos de Deus que se abatiam sobre a terra. Agora, o fato deles estarem vindo sobre a terra, o que estava em paralelo acontecendo? Também a perseguição e a morte de cristãos, né? Há juízos, há manifestações que são a ira de Deus, os justos juízos de Deus sobre a terra, e há também o levante do inimigo ou da besta ou de todos os adversários contra a igreja, o corpo de Cristo. E à medida que as almas eram mortas, ou seja, as pessoas eram mortas e em almas elas iam diante do altar. Você fala que não caberia, parece uma coisa assim, um altar, mas isso, estamos diante de um altar celestial, de uma realidade celestial onde isso caberia. Concorda comigo, Patrick? Então, tudo porque diz que então, até diante do trono também do juízo final vão estar compostos lá mortos e vivos de todas as eras. O juízo final é uma coisa que a gente não consegue conceber como é que isso vai se dar. Mas Deus vai se assentar no trono da sua glória. Ou seja, então já se vê alguma coisa mais gloriosa, celestial, transcendente. Então eu vejo assim,
que isso é possível e essas almas estão ali. Elas estão cantando, elas estão louvando, elas estão clamando por justiça. Portanto, eu não consigo ver como a gente usar isso como, sabe, alguma coisa que não é a realidade. E o texto, para mim, muito forte é aquele de Paulo, né? Que a gente já citou algumas vezes aqui. Você falou, não tem nenhum texto claro. Para mim, esse texto é bastante claro, de Apocalipse. Para mim, é muito forte, contundente. E aquilo de Paulo fala assim, olha, eu prefiro partir... morrer é lucro, eu prefiro partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Gente, só se você é amante do sono, né? Para ser incomparavelmente melhor a vida. Aliás, eu particularmente gosto muito de viver, eu nem gosto muito de dormir. Eu acho que dormir é só uma necessidade fisiológica, uma necessidade que a gente tem para poder viver a vida. Então a vida está com Cristo, está com Cristo e desfrutar da sua presença. A Bíblia parece que diz pra que é melhor viver, né, pastor Paulo? Porque ela diz assim, desperta tu que dormes. Olha, deixa eu ouvir uma pergunta do Valdemir. A parábola é um conto mentiroso? Então Jesus mentia? Pastor Paulo, o senhor responder essa daí pro ouvinte. Você ia concluir alguma coisa? Não, era só a respeito que a ressurreição, ela só pode ser após Cristo Jesus. Não tem ressurreição Ele antes. é o cabeça. A ressurreição para a eternidade, né? Exato. É a primícia dos que morreram e dos que ressuscitaram. Os casos anteriores que nós temos é o que chamamos de ressuscitação. Voltaram a viver nos mesmos corpos. Agora, ressurgir ou ressuscitar em corpos gloriosos somente a partir de Cristo Jesus. Pastor Calixto, como tá 3 contra 1 aqui, rapidinho, 30 segundos. Eu tenho a palavra aqui. Então, Mas eu te dar, rapaz, olha, se eu botar ali no reloginho ali, eu tô vendo. Tu já falou mais do que nós já tudo. Passei da graça que aqui. Isso, querido. Querido pastor Paulo. Sobre a pergunta, né, acaba sendo uma pergunta que também é pertinente, mas sempre a ideia qual é, pessoal? E mais uma vez, eu acho muito complexo. Vamos entender esse pensamento, né? Nós temos um judaísmo do Segundo Templo helenizado, que lê, tão helenizado que o Novo Testamento se fundamenta, como já falei aqui, em 85,2% dos textos nesse texto, e que nós temos ideias desenvolvidas que não tinham lá atrás. Até porque essa ideia de que o Antigo Testamento ele é transposto para cá. Eu pego o Antigo Testamento e olho aqui como um corrimão para entender o Novo Testamento, vai jogando luz aqui e tal nesses textos. Não levando em conta que esse pensamento não tem relação com o pensamento, totalmente com o pensamento semítico anterior, mas com um pensamento semítico que passa por uma visão helenista, de escolas, de pensamentos e tudo. Só em usar o grego, pessoal, já dá um salto enorme nessa discussão do que seria esse ser humano, de como esse ser humano, na sua completude, na sua totalidade, deveria ser expresso. Agora, como mais uma vez eu disse, repito, eu acho difícil de ser uma parábola, porque os elementos de uma parábola não são os mesmos elementos ali. Jesus, e se for uma parábola, por exemplo, usar nomes próprios, né? E essa ideia do Abraão e do Eleazar, o servo dele, isso é construído no período intertestamentário também entre os judeus. Não é uma história que está desconectada desse pensamento judaico intermediário. Mas se for uma parábola, tá? Nós devemos levar em conta essa imortalidade, mesmo que algumas ideias sejam estranhas, como um pouquinho de água, mesmo que essas ideias sejam estranhas. Como é estranha a ideia de todo mundo debaixo do altar de Deus? Nós não temos essa perspectiva da eternidade. E o que se fala da eternidade se fala dentro de uma visão muito ligada àquilo que a gente entende na nossa cultura. Eu entendo dessa forma e acho muito complexo nós pegarmos esse texto e dizer assim, não, esse texto é apenas uma parábola e, portanto, não existe nenhum tipo de literalidade, se toda parábola ela está baseada em fatos possíveis, não em fatos impossíveis. Querido pastor Patrick. Muito obrigado.
Então, respondendo, querido pastor e professor Gabriel, na mentalidade hebraica, a palavra primogênito, ela não tem tanto um sentido de numérico ou de ordem. Você pode, por exemplo, Jacó, ele pegou a bênção da primogenitura, ele não foi o primeiro a nascer. No caso, a primogenitura era um status, era uma bênção especial, certo? Então, por exemplo, os nossos amigos antitrinitarianistas, eles pegam e falam, não, Cristo é o primogênito, ele é o primeiro gerado. Quando, na verdade, se você pegar a Septuaginta, a palavra prototokos, que ele não tem essa ideia de uma ideia cronológica, ele tem uma ideia de status. Então, quando se fala que Cristo é a primícia dos que dormem, ele é o mais importante. Cristo, toda a ressurreição reside no fato de que Cristo ressuscitou. Assim como toda pessoa viva também só tem vida porque a vida vem de Deus e Deus é imortal. Então, se você dizer que ele tem que ser o primeiro cronologicamente, não faz jus ao pensamento veterotestamentário. E sobre o texto das almas no altar, sobre a ressurreição de Moisés, não é bem verdade que não tem base bíblica, porque você tem o livro de Judas, que descreve ali, não vou aqui discutir se Miguel era Jesus, não era Jesus, quem que era, se for um título para Jesus tudo bem, se for um anjo também tudo bem, que Cristo pode totalmente enviar um anjo para ressuscitar alguém, não há problema nenhum. O fato aqui é que houve uma disputa pelo corpo de Moisés. Para que disputar por um corpo morto? Então, assim, tudo bem, você pode dizer, não existe um texto falando que Moisés foi ressuscitado. Não existe. Mas era muito claro para uma pessoa, um cristão do primeiro século, que tinha só como Bíblia os 39 livros do Antigo Testamento, era muito claro na cabeça dele que não existia vida após a morte. Você pode pegar a enciclopédia judaica, ela diz que a ideia de uma alma imortal foi adicionada no judaísmo pós-período helenístico. Ela não é uma ideia teológica, ela é uma ideia filosófica. A enciclopédia judaica deixa isso muito claro. Nós sabemos que a ideia da imortalidade da alma não veio da Bíblia, veio de Platão, ok? Então, assim, muitas coisas na Bíblia são fragmentadas. Então, você pega e fala, não, lá em Judas 9, existe ali uma briga pelo corpo de Moisés. Mas na cabeça de um judeu faria muito mais sentido que Moisés foi ressuscitado. Tanto é que ele aparece para Cristo no monte. E o Antigo Testamento, ele proíbe a aparição de sessões mediúnicas. A pitonisa de Endor, ela é totalmente condenada. Todo ato de se conjurar um espírito, tudo desse tipo, isso é extremamente proibido no Antigo Testamento, é um pecado. É interessante, porque assim, primeiro, essa ideia de imortalidade da alma não vem com Platão. Com Platão vem a ideia de pré-existência da alma, o que nós não acreditamos aqui. Nós não acreditamos na pré-existência da alma. E se nós fôssemos colocar a ideia de pré-existência ou a ideia de imortalidade da alma nas costas de Platão, então esse conceito mais holístico, monista, é de Aristóteles. E entre os filósofos a gente vai ficar com Platão ou Aristóteles. Então é por isso que nós temos que ir para a teologia em si, não para a filosofia. Como diziam os pais da igreja, o que Jerusalém tem a ver com Atenas, né? O centro da teologia tem a ver com a filosofia, embora entenda a importância da filosofia. Eu me refiro a ele, mas assim, a toda a filosofia grega. Não, entendo. E é porque assim, você disse que não estava presente na ideia judaica, é porque não há uma construção de teologia judaica, não há essa preocupação nas questões veterotestamentárias. As doutrinas são apresentadas, mas até então elas não são sistematizadas. E quando nós vamos para os poucos textos que nós temos, esses textos nos apresentam uma ideia de imortalidade. Por exemplo, quando o rei de Babilônia, ele ali vai receber um juízo da parte de Deus a partir da profecia do próprio Isaías, a ideia de uma consciência pós-morte no próprio Sheol. Isaías capítulo 14, do versículo 9 ao 10, o que muitos dizem que se referem a uma queda de Satanás, o próprio texto diz: o Sheol, desde o profundo, se agita por ti, para te sair ao encontro na tua vinda. Todos eles respondem e te dizem:
tu também adoeceste como nós e foste semelhante a nós, e depois ele vai trazer a ideia do estado do corpo em putrefação por causa da exaltação do rei de Babilônia, e agora Deus o humilhando, entende? Então isso é presente na ideia judaica. No entanto, que o próprio livro de Eclesiastes faz essa separação: o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus, a quem o deu. É interessante também, pastor, que o senhor citou a questão ali de João, em Apocalipse. Nós não podemos pegar uma palavra ou de João ou de Paulo e entender mediante a outras apresentações da Bíblia. Eu entendo a importância da teologia sistemática, porém a importância da teologia bíblica para nós entendermos como aquele autor entende a palavra. Na ideia de Paulo, no pensamento paulino, na teologia paulina, primogênito é o primeiro. É claro, quando ele usa a expressão primogênito de toda a criação, não significa primeiro ser a ser criado, como ensinam os testemunhas de Jeová. Que texto você apresentaria? Romanos, capítulo de número 3, nós temos, quando ele vai falar a primícia e o primogênito dos mortos. A primícia e o primogênito dos que morreram e que ressuscitaram, em outras epístolas também. Esses textos apontam. E por que Cristo é o primeiro? Porque foi o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Por isso ele é o primeiro. E isso é assegurado pelo próprio apóstolo Pedro também. Entende? Então, assim, eu não posso pegar uma palavra que Paulo trata e depois ir para a teologia lucana ou teologia petrina. Eu tenho que entender como Paulo que essa judeu. palavra se desfecha em sua própria teologia. Paulo se referia a si mesmo como judeu. Olha aí, gente, a coisa tá esquentando mesmo. Olha, eu queria até aqui perguntar ao pastor Paulo. Pastor Paulo, parece que quando Paulo, ele diz, olha, se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Mas ele diz, eu subi até o terceiro céu e ouvi coisas inefáveis que aos homens não me é lícito contar. A questão é, ao sair do corpo não se perde a consciência? Se Paulo subiu no espírito até o terceiro céu, ele teria consciência? Porque parece que a consciência, segundo o que a gente está vendo aqui, que o pastor Patrick, posso até dar para ele já também, que não tem condições de ter consciência fora do corpo. E aí, se não tem condições, como é que Paulo pôde ter consciência de ouvir e de até entender o que foi dito? Porque ele falou, eu fiz um mesclado aqui, consegui compreender, mas eu não posso contar para vocês. Querido pastor Paulo, como é que o senhor entende isso? E parece no texto, né, que é 2 Coríntios 12, a partir do verso 2, parece ser uma dúvida bem real dele. Uhum. Ele parece descrever isso como uma dúvida bem real. Ele disse, olha, eu conheço um homem, Cristo Jesus, foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Ou seja, por exemplo, a gente falando dessa questão de judaísmo, não é? Do período do primeiro templo, né? Eu não gosto nem de falar de teologia judaica do primeiro templo, porque teologia, como já foi, o próprio termo teologia é grego. Não, é grego. É grego. Então, para ter teologia, tem que colocar elementos helenistas dentro, não tem como fazer. Mas a doutrina, vou usar a palavra doutrina, porque a doutrina é mais fácil de ser compreendida do que a teologia em si. A teologia já passa por outra lente. Mas, nesse texto, ele parece sim ter uma dúvida bem real, não é? E a ideia do paraíso, de uma construção que não existe no Antigo Testamento. Então, nós temos que ver que esse desenvolvimento doutrinário, ele dá um salto entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ele dá um salto, mas um salto com uma ponte dentro desse judaísmo helenista que está aqui no meio e que desenvolveu esses pensamentos. Então, se nós dissermos assim, mas esses pensamentos são equivocados porque fazem parte da filosofia grega, por exemplo, se pensarmos dessa forma, nós teríamos que anular a própria palavra teologia. Nenhum de nós poderia falar que é teólogo, nenhum de nós, porque a palavra teologia também é de origem pagã. A língua grega, o hebraico, pessoal, o pessoal pensa que no céu Deus bate papo com o anjo e com todo mundo que está lá em hebraico. Hebraico era uma língua semita como qualquer outra, não é? Como qualquer outra língua da época. E só foi usada para a construção do Antigo Testamento. Mas esse texto é um texto que Paulo demonstra assim, olha, se no corpo pode dizer, não sei. Sei que tal homem, ele ouviu palavras
inefáveis, palavras maravilhosas, as quais não é lícito ao homem referir. Há uma consciência, ou seja, ele tem consciência. Algum de nível saber. de consciência, nesse paraíso, ele tem. E aí a gente pode linkar esse texto com o texto de Apocalipse 6, as almas debaixo do altar de Deus, e quaisquer outros textos, Lucas 16, 19 a 31, todos esses outros textos que falam dessa possibilidade dessas pessoas saírem e alguma coisa ser mantida em comunicação. Patrick! Olha só a confusão que é assim. Toda pessoa, ao ler a Bíblia, ela tem a sua cosmovisão. Então, quando você está lendo um texto, todo o seu entendimento, ele vai residir nas crenças basilares, fundamentais que você tem. Então, se uma pessoa ela crê que existe uma alma que sobrevive à morte, ela vai ler esse texto, ela vai ficar com dúvida. Olha, fora do corpo, que negócio é esse? Realmente fica um texto assim, bem estranho. Mas assim, como eu disse e eu falei a respeito de 1 Coríntios 15, Paulo, ele acreditava que uma pessoa morta, ela pereceu e ela não está em um estado intermediário de forma alguma. Quando Paulo diz simplesmente que ele não sabe se ele estava no corpo ou fora do corpo, é que foi uma visão tão arrebatadora, foi algo tão maravilhoso estar no céu e contemplar a Deus, os anjos. Ele simplesmente não sabia se ele estava consciente, se Deus pegou ele teve uma visão, se aquilo aconteceu apenas na mente dele, ou se Deus pegou ele realmente em pessoa e levou ele para o céu e ele esteve lá em pessoa. Essa é a única dúvida. Ele não sabe se ele teve uma visão, se foi algo mental ou se foi algo que o corpo dele estava lá. Agora, para uma pessoa que tem um pressuposto que existe uma alma que sobrevive fora do corpo, ele vai pensar, então, Deus tirou essa alma de Paulo e levou para o céu. Então, mas eu vejo aí que o apóstolo Paulo deixa essa possibilidade, senão ele não falaria sobre essa possibilidade. Não sei se a visão não foi esse arrebatamento, foi um arrebatamento. Ele não sabe se esse arrebatamento foi ele inteiro com corpo ou se foi apenas sem corpo. Ou seja, ele vê essa possibilidade. Então, de alguma maneira ele encara que isso seria possível, ou seja, que seria possível ele ir sem o corpo, ou seja, ele ir apenas em espírito até a presença de Deus para receber tais e tais revelações. Se não fosse possível, ele não mencionaria. Se no corpo ou fora, ele não teria essa dúvida. Ele não teria essa dúvida. A dúvida diz que ele cria na possibilidade. É isso que eu acho que fica muito claro. A mente dele, simplesmente a mente, o pensamento. Então, mas só para uma pessoa que acredita que existe uma alma imortal, vai associar essa possibilidade a uma alma. Eu mas associo só o a mente. pensamento. Ele não sabia se era o pensamento dele, se era a visão, mas se tudo era o bem, corpo. eu entendo isso. Mas assim, se esse pensamento estava na mente de Paulo, a possibilidade de fora do corpo deveria ser excluída, se não tivesse parte dessa cosmovisão que ele tinha. Porque quando você mais uma vez menciona, ele é um judeu, Paulo é um judeu helenista. Paulo só pregou e fez o que fez, se ele tivesse a cabeça do Pedro, ele não tinha saído de Jerusalém. É um judeu helenista, é uma mentalidade muito mais ampla, tá certo? E que bebe muito. Não existe um autor neotestamentário que cite tantas ideias do mundo grego como Paulo usa. Então, assim, e quando você menciona, né, a questão da enciclopédia judaica que você mencionou, sim, é interessante, Bispo Hildo, essa questão da enciclopédia, porque os mesmo judeus dizendo que surgem nesse período aí, e de fato tem essa teologia que vai surgir mais, vai se desenvolver nesse período, o que é que nós temos? Nós temos que nesse período aí da ortodoxia, o judaísmo que vai surgir, os fariseus, né? Porque o judaísmo ortodoxo hoje é a continuação dos fariseus, né? Ali é a continuação a partir do Yohanan ben Zakkai. E esse judaísmo é imortalista, esse judaísmo, inclusive, acredita na reencarnação. Os ortodoxos, os judeus ortodoxos, a vasta maioria deles, acreditam na
surgiu até a cabala, né? O negócio o cabalismo que já é da Idade Média. É por isso que nós falamos que o judaísmo, ele não é monolítico, há uma diversidade. Exato. Assim como no século II já havia uma pluralidade de cristianismos, com as seitas gnósticas, né, as seitas coptas e os cristianismos orientais que estavam a surgir ao decorrer do tempo, o judaísmo ele não é monolítico. Então havia aqueles que negavam a ressurreição, como os saduceus, e haviam aqueles que acreditavam na imortalidade ou um estado de consciência pós-morte, como os fariseus, os essênios e outros grupos, né? Inclusive, os próprios judeus mais ortodoxos, e aqui eu quero voltar naquele ponto porque não posso deixar esse ponto passar, pastor, a questão da ressurreição de Moisés e o porquê do duelo com aquele corpo, onde o senhor fez a inferência de uma possível ressurreição, os próprios judeus entendem que a disputa pelo corpo é para não gerar uma ideia de idolatria entre os hebreus, entre os judeus, os filhos de Israel. Então, se nós pegarmos os rabinos, até os mais conceituados, o Talmud e Midrash, por aí vai, nós vemos eles falando que a disputa se dá justamente para o corpo de Moisés não ser instrumento de idolatria. Não podemos encaixar nessa questão aí uma ressurreição, né? Inclusive, inclusive na ideia, por exemplo, que nós temos do apóstolo Paulo, um judeu helenizado, ele não deixa suas raízes judaicas. E as suas raízes judaicas mostram em uma vida fora o corpo. Por exemplo, em 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, eu vou trabalhar aqui um texto, quando ele diz assim: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, faz uma referência ao corpo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aí lá no verso de número 8 ele diz assim, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo, olha a ação imediata, para habitar com o Senhor. Para Paulo, deixar este corpo é imediatamente habitar com o Senhor. E ele diz ainda: pois muitos desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Então, nós entendemos aqui que o apóstolo Paulo tinha como esperança imediata estar com o Senhor Jesus. E todo esse contexto, ele refere-se à morte. O versículo de número 15 mostra isso, e que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aqui eu encerro a minha fala. Parece aquele texto de 2 Pedro 1, né? Que Pedro disse que vai deixar o tabernáculo. Como efetivamente o Senhor me mostrou. Versos 13 e 14, né? Perfeitamente. E aqui eu concluo a minha fala e já passo aos demais irmãos. Quando lá em Filipenses nós temos algo interessante, que nós temos dois infinitivos coordenados, paralelos, quando ele diz partir e estar. Entende? Inclusive, a própria Bíblia de Estudo Andrews, né? Eu cito aqui a questão dos adventistas porque eles trazem esse tema também. Não é adventista. Não, eu sei, ele não... Exato. A Bíblia de Estudo Andrews, ela mesma assegura que esse partir aqui refere-se à morte. Nós não podemos negar isso. E aí nós temos dois infinitivos coordenados paralelos que indicam uma sequência lógica e temporal após partir imediatamente a estar com Cristo. Ou seja, não havia um intervalo, uma espera, um sono ou deixar de existir ou uma inconsciência. Pelo contrário, Paulo entende como algo imediato. Essa é a teologia paulina. Olha aí, querido Bispo Hildo, e aí? Esse partir, deixar esse tabernáculo, estar com Cristo, que parece que fez um tabernáculo perfeito, como é que o senhor entende? Eu entendo exatamente como o Gabriel bem colocou. Eu acho que o Patrick vai estar com muita dificuldade, porque realmente são vários os textos, né? E esse habitar, para habitar, praticamente só faltou a palavra imediatamente ali, mas está implícita, né, na ideia. Deixar esse tabernáculo, deixar esse corpo para habitar com o Senhor, partir é estar com Cristo, já numa condição basicamente imediata. Te digo, estarás comigo hoje no paraíso, né? Ou seja, já está com Deus sendo consolado. Então, todas aquelas almas, então é muita passagem. Por isso que eu falo, eu acho que uma coisa que a gente tem que distinguir aqui, para não haver confusão, é que uma coisa é você não acreditar no sono da alma. Você acreditar que a alma subsiste à morte física. Uma coisa. Outra, você acreditar que ela, portanto, seria imortal.
concluir a partir daí que ela seria imortal. Por quê? Porque nós temos diversos pais da igreja, e eu sei que isso seria tema para outro debate, né? Porque a gente nem tem mais tempo para isso, mas diversos pais da igreja, como Justino Mártir, Teófilo de Antioquia, Irineu de Lyon, Arnob de Sica, Lactânio, entre outros, principalmente esses primeiros pais da igreja, eles todos eram contra a ideia de sono da alma, acreditavam na consciência. Mas eles, ao mesmo tempo, acreditavam que a alma não era imortal, que só Deus possuía imortalidade, que a imortalidade era um dom divino. Portanto, eles acreditavam que a pessoa, ao ser condenada, os condenados pereceriam em algum determinado ponto da história. Depois de pagarem ou serem devidamente punidos, cada um de acordo com o que fez, eles seriam aniquilados no final das contas, né? Ou seja, eles acreditavam que a alma, ela sobrevive à morte física, mas isso não era o mesmo que dizer que ela viveria eternamente, que ela sobreviveria à morte física, porque ela possuiria já inerentemente a imortalidade. Então ela não teria como ser morta mais, porque então isso é algo que esses pais da igreja, eles não partilhavam dessa ideia. Eles não acreditavam no sono da alma, acreditavam que ela subsistia, tinha consciência, mas acreditavam que depois da devida punição, o perdido pereceria. Como Paulo diz, né? Seriam destruídos, os inimigos de Deus seriam destruídos. E Jesus deixa isso claro, né? Quando em João 3,16 ele diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, contrastando vida eterna com a perecer. E aí, pastor Patrick? Muito bom o nosso debate aqui, muito legal. Estou aprendendo bastante e também gostando de partilhar um pouco, né, daquilo que a gente acredita, né? Obviamente, diferente do nosso querido Bispo Hildo, eu vejo como a substância no Novo Testamento pouca. Eu vejo dúvida em todos os textos. Eu acho que não seria um texto complicado a partir de uma mentalidade holística. Partir e estar com Cristo é muito simples. A alma não existe pós-morte. Se a alma não existe, se a pessoa não existe, o tempo também não existe. Então, por ocasião da ressurreição, a pessoa passa a existir. E quem que vai ressuscitar a pessoa? Cristo. Então, quando a pessoa morre, o tempo para. O tempo deixa de existir. É imediato, pastor. É imediato. Não existe... Não existe... Eu entendo o seu raciocínio, mas há controvérsias. Não, claro, sem problema. Mas assim, existe um físico que se chama... ele é o Planck, ele é alemão. Ele foi o responsável por medir a energia de um átomo. Toda a física quântica reside nas descobertas dele, né? E ele fez a descoberta da menor existência, da menor unidade de tempo possível. Que aí você pega o 10 e você leva a menos 38, menos 42, um negócio assim, é um número muito pequeno, né? Não passa nem essa unidade, entendeu? A pessoa morreu, ela fecha os olhos e ela já vê Cristo. Então, para mim, é um texto muito tranquilo, muito simples, não vejo dificuldade alguma, exatamente porque eu tenho uma mentalidade diferente do senhor, pastor Bispo Hildo. Para mim é um texto bem tranquilo. O texto de Apocalipse, para mim, é um texto duvidoso. A Lucas 16, para mim, é duvidoso, entende? Porque assim, quando o senhor se a gente não duvidoso, é duvidoso o texto ou duvidoso a sua crença? Não, o texto é maravilhoso, é bíblico e é verdadeiro. Eu tô dizendo assim, a hermenêutica do texto é difícil. Eu não me expressei bem. Assim, só pra... Entende? Não é um texto assim que você pega ele e bate o martelo. Não, isso aqui tá explicando claramente. Porque todos os selos ali estão falando de eventos terrestres. Eu falei tanto antes do quinto sexto como depois do quinto sexto. Eu li aqui textualmente a palavra terra 3 ou 4 vezes. Então, tá falando só de coisas que aconteceram no planeta Terra. Então, mas você percebe não faz, pra mim não faz sentido. Há uma conexão, há um paralelo quando é dito que essas almas estão clamando por justiça, querendo serem
devidamente vingadas, num paralelo com aquilo que se dá na terra. Até quando não julgas e nem vingas. Eles estão conscientes de que até na terra algo ainda se desenrola e clamam por justiça. Ou seja, então há algo acontecendo no céu e que está em paralelo àquilo que está acontecendo na terra. Portanto, não haveria aquilo que você colocou como... Ou seja, eu morro aqui e já vou direto para o momento da ressurreição. Há um intervalo onde essas almas têm consciência de que algo se passa ainda, se desenvolve na Terra. Claro que sim, bispo. Porque senão a gente não teria aqui. Algo mal não está cheirando muito bem lá embaixo. Precisa ainda do devido juízo. Concordo plenamente. Senão a gente não estaria aqui debatendo, senão a igreja não estaria debatendo isso há 2000 anos. Se fosse muito simples, muito fácil, não teria problema nenhum. Não é sim, desculpa. Não, por favor, pode falar. Naquele texto de 1 Timóteo 6,16, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver, a ele, esse mesmo que possui imortalidade é o mesmo que também nunca foi visto. Habita em luz inacessível. Então, se eu pegar Ninguém a luz... jamais viu a Deus, João. Se eu pegar a ideia de que ninguém viu a Deus, com a ideia, no Antigo Testamento, de que Deus aparece para pessoas e fala, parece ter uma contradição, mas na verdade o que é que o texto diria? Ninguém viu Deus na sua totalidade. Então, ninguém viu esse na sua totalidade. Então, ninguém nunca o viu na sua totalidade sem que ele se manifestasse de alguma forma. Eu entendo dessa forma, da mesma forma a imortalidade. A imortalidade não é algo inerente do homem, é algo dado por Deus ao homem. E o nível de imortalidade do homem é muito, mas muitíssimo diferente do nível de imortalidade de Deus, assim como a vida de Deus é totalmente diferente da vida humana. Mas aí, Paulo, ele só dá aos que têm fé, não é? A imortalidade. Veja só, 2 Timóteo 1:10. Cristo Jesus, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade. Portanto, isso como uma dádiva, a vida eterna ou a imortalidade, que são sinônimos aí no caso, é dado àqueles que creem. Então a gente não pode pressupor a partir daí que ela seria concedida a todos os homens indistintamente. A Bíblia é muito clara, Bispo Hildo, aqui um texto do que o senhor está falando exatamente. Porque o que semeia para a própria carne, da carne colherá corrupção. Então o ímpio, ele colhe corrupção e o justo colhe a incorrupção, a imortalidade. Se eu acompanho seu raciocínio até esse ponto. Né? Se no final das contas, é óbvio que existe uma diferença entre a imortalidade daquilo que Deus dá, ou como dentro da ideia da alma imortal, né, no sentido de algo sobreviver à morte do corpo, é óbvio que existem diferenças de como esses seres, de como isso se dá, não é? O estágio que cada uma tem. Agora, eu tenho muito que há uma diferença entre a imortalidade do ser humano quando se tornar e do Deus imortal. E sim, e além disso, níveis o nível de imortalidade do salvo é totalmente diferente do nível de imortalidade. Um é para a glória de Deus, e o outro não. Agora, se eu acreditasse nessa destruição final, eu teria um outro problema. Por quê? O Hitler, no final das contas, não vai sofrer tanto assim, né? Vai ser destruído. Deus é justo. Então deixa eu voltar, gente. Olha, eu queria muito continuar com vocês. No final das contas, tanto faz muito mal. Mas infelizmente o nosso tempo foi. Eu queria aqui dar as considerações ao querido pastor Patrick. 2 minutos, pastor, para as suas considerações finais. Muito obrigado. Respondendo já uma coisa que o pastor Paulo disse, Lucas 12 fala que quem muito pecou vai receber muitos açoites, quem pouco pecou vai receber poucos açoites. Quem é aniquilacionista, ele crê na punição, ele crê no castigo. A gente não sabe quanto tempo a pessoa vai receber o castigo, se é anos, se é séculos, se é milênios. A Bíblia não diz, ele vai receber. Terrível coisa cair na mão de um Deus vivo. A punição é real e nós não sabemos a duração, certo? E ela vai existir. Agora, deixar de existir também é uma punição. Você deixar de viver também é uma punição eterna. Você ser aniquilado, você vai perder o céu para todo o sempre. Isso também é uma punição
eterna. Bem, queridos, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, adorei, realmente aprendi muito. Foi um prazer para mim conhecer o Bispo Hildo, que eu não conhecia, um homem de Deus, muito sábio, falou muitas coisas legais. O professor e pastor Gabriel também tremendo aí, gostei de tudo que vocês falaram e foi um prazer conhecer o senhor também, pastor Calixto. Muito obrigado, querido. Deus te abençoe, querido Bispo Hildo, suas considerações finais. Olha, eu fico insatisfeito com o tempo, né? Apesar de 2 horas, né? Parece, né? Que é muita de mais coisa, tempo para. São temas complexos, profundos. Eu gostei muito de conhecer a todos vocês e estar aqui. Eu achei que vocês têm muito conhecimento e foi ótimo poder debater. E a gente, se tivesse assim, uma vigília, íamos embora, né? Porque a gente já começou a arranhar outro tema, né? Que é o da questão da imortalidade da alma, se é imortal ou se não é. E quanto a questão do soro da alma, acho que a gente deixou claro aí, cada um a sua posição. Eu estou feliz de poder ter, de alguma maneira, participado desse debate. Muito obrigado, querido Bispo Hildo, querido pastor Paulo, suas considerações. Agradecer, não é? Pela oportunidade que Deus, acima de tudo, nos concedeu de estarmos todos reunidos aqui nessa manhã. Eu acho que debates como esse são debates que ajudam a igreja, ajudam as pessoas e nos ajudam, né? Nos auxiliam a ouvir opiniões contrárias, a repensar, a pensar os nossos posicionamentos. Eu louvo a Deus por isso e agradeço ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, né? Eu só viria tem um ponto aqui que ficou a questão de qualquer ideia, né, de tempo de sofrimento na eternidade, ela é anacrônica com o próprio sentido de eternidade, porque eternidade significaria exatamente a ausência de tempo, não é? A ausência de tempo. Na eternidade não tem presente, não tem passado, não tem futuro, é ausência de tempo, porque para ter um presente eu tenho que falar do passado e também pensar no futuro. Seria como a ideia de falar do feio ser um bonito. No céu não tem dicotomias, né? Mas eu acho que valeu muito estar aqui com vocês. Um grande prazer, não é, de compartilhar essa mesa aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando ricamente o trabalho de vocês. Muito obrigado, querido pastor Gabriel. Bom, meus irmãos, tributamos a Deus toda a honra e toda a glória. Foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe a todos. Acredito que nós elencamos alguns pontos importantes aqui sobre aquilo que nós acreditamos, aquilo que o cristianismo acredita desde o primeiro século. Nós não podemos rasgar a história da igreja, não podemos lançar fora a tradição. Faço das minhas palavras as mesmas palavras de Irineu de Lyon. As almas, ao deixarem o corpo, vão para um lugar determinado por Deus, onde permanecem conscientes até a ressurreição. E que o nosso desejo venha a ser igual ao do apóstolo Paulo. Se, quando chegar o momento de nós partirmos, que venhamos estar com Cristo Jesus. Olha só, é isso aí, gente. Estamos terminando mais um debate aqui. Se eu pudesse te falar alguma coisa, eu acho que a maior beleza daquele texto, independente das discussões, mas a maior beleza do texto da cruz é um cara que está na beira da morte, sem acreditar em mais nada, e Jesus olhar para ele e falar: hoje mesmo você vai estar comigo. Essa é o resgate de que Jesus fez em toda a sua vida. Jesus, o que quis foi salvar o homem, e no dia da sua morte ele continua salvando. Vamos lá para a enquete final. Vamos ver como é que ficou a nossa enquete. Quando morremos, a nossa alma dorme? 28% diz que sim. 71% diz que não. Olha só, gente, que legal. Terminamos aqui mais um debate da Mais FM. É importante que você siga a Mais FM aí no Instagram, @maisfm.com. Gente, já segue lá, faz favor, dá um likezinho, um joinha assim, tá bom? É um meio que nós temos de você nos ajudar a nós alcançarmos mais pessoas. Que Deus abençoe você. Atenção, São José dos Campos, que está me ouvindo agora. Atenção, todo o povo de São José dos Campos. Hoje, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 469. Nós vamos ter um grande cultaço lá, e hoje vai estar lá o cantor Tom Carf com nós lá, louvando a Deus. Você é nosso convidado. O quê? Bilheteria? Não. Lá não tem isso, não. É de graça, você vai lá. A única coisa que você vai pagar lá pode ser uma coxinha para mim no final do curso. Deus te abençoe. Até amanhã, gente.
Acabamos de apresentar Debate Mais com Bispo Samuel Ferreira.